Bom dia, queridos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar hoje sobre as duas condenações do Senhor Jesus. Cada réu que é levado perante o juiz, tem que haver acusadores, tem que haver crimes, tem que haver provas. E aqui está, então, a forma que Jesus foi julgado e os crimes pelos quais as pessoas gritavam que ele deveria ser crucificado. Então vamos observar. Primeiramente, nós encontramos em Mateus, quando Jesus foi preso, foi levado à presença do sumo sacerdote e foi levado perante as autoridades religiosas do judaísmo na época. Quando ali Jesus chegou, a primeira coisa, eles tentaram de todas as formas achar um motivo para condená-lo. Mas não conseguindo, porque nada que eles falavam era realmente motivo para condená-lo ou para mesmo prosseguir com o julgamento, então foi feita esta pergunta. E o sumo sacerdote lhe diz: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Os atos, ou todo o ministério de Jesus, comprovava que ele era o Filho de Deus, porque ninguém poderia fazer as obras que ele fez, como diz um cego de nascença que ele curou, se ele não viesse dos céus. Então agora, eles com todos essa bagagem de provas, entre aspas, que poderiam levar a condenar Jesus por blasfêmia, eles tentaram, mas não havia provas que realmente pudessem concretizar as acusações. Então, esta pergunta é feita. E Jesus então disse assim, respondeu: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso Criador e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunha? Não tem mais necessidade de testemunha. Ele acabou de blasfemar, disse ser Filho de Deus e que vai estar assentado à direita de Deus no céu. É muito triste você pensar que uma pessoa chega a ter os seus olhos vendados, a sua audição tapada, seu entendimento totalmente fechado para entender algo tão simples e direto como a palavra de Deus revelada. Jesus é a própria revelação da palavra, pois os profetas e os patriarcas só apontavam para Jesus, incluindo Moisés, que era o homem que trouxe toda a lei, todos os princípios morais e éticos da lei para a nação de Israel, incluindo Abraão, que apontava também para Jesus pela fé. Então todo esse processo foi esquecido. Eles vendaram os olhos, taparam os ouvidos para não entender, ou melhor, para não dar crédito às palavras que Jesus estava dizendo. Resultado, Jesus foi condenado, portanto, por todos os líderes judeus por blasfêmia, por dizer-se filho de Deus, por dizer que era filho de Deus. E ele é o Filho de Deus. O próprio Deus afirmou isso com as suas palavras: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Então a primeira condenação veio dos religiosos. Blasfemou, é um blasfemo. E diz a palavra que logo em seguida eles começaram a cuspir em Jesus, espancá-lo e ainda proferir palavras terríveis contra ele. Começou ali a grande humilhação que Jesus já havia previsto lá no Getsêmani. A segunda situação triste foi quando ele foi levado a Pilatos, porque os judeus não poderiam matá-lo, visto que Roma é que dominava aquela situação toda no momento. Israel estava submisso
ao governo de Roma e só podia haver uma declaração ou uma sentença de morte se ela procedesse do próprio governador romano. Então, chegando a Pilatos, Pilatos perguntou, investigou, procurou saber de todas as formas se havia algum crime que realmente pudesse levar Jesus à morte. Não encontrou nada. Então o que ele fez? Não vou me envolver com esse homem. Não vejo nele crime algum, nada do que vocês acusam, não vejo nada de errado. Ele é totalmente justo. É um homem perfeito em toda a sua maneira de falar, de pensar, de agir, e o seu comportamento chegou até mim. Tudo que ele fez é perfeito. Então ele mandou ele para Herodes. Herodes chegou lá também, não achou crime nele. Devolveu a Pilatos. E Pilatos então vai fazer uma confirmação muito dolorosa. Eu não vejo crime nele. Quer ver? Está escrito aqui, ó. Lucas capítulo 23. Então Pilatos, reunindo os principais sacerdotes, a autoridade e o povo, disse: apresentaste-me esse homem como se fosse um agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada encontrei que pudesse confirmar os crimes que vocês dizem. Não tem crime algum nele. Ele é justo, ele é um homem inocente. Mas todos gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, vendo a situação tão difícil, falou: quero então colocar para vocês, tem um criminoso terrível aqui. Esse que é pernicioso, prejudicial à sociedade, ladrão, assassino, está aqui preso. E hoje é o dia da gente libertar alguém. Quem que vocês querem que eu liberte? Este homem que é justo, que não cometeu nenhum crime, que eu não acho crime algum nele, ou Barrabás, que é um criminoso, pernicioso, agressivo, violento, que vai prejudicar vocês na sociedade. E todo o povo gritou: liberte-nos Barrabás e crucifica Jesus. Por que então que Jesus foi crucificado? Ele foi crucificado porque ele disse que é o Filho de Deus. Ele foi crucificado porque ele foi levado diante das autoridades romanas e não foi encontrado nenhum crime nele. Então a condenação de Jesus é porque ele blasfemou ao dizer ser Filho de Deus, e Pilatos encontrou nele só justiça e bondade. Por que você crucifica Jesus? Por quê? O que ele fez a você? Por que você o ignora? Por que você o despreza? Pense nisso, querido. Quando você rejeita a palavra de Deus, você está rejeitando Jesus. Quando você recusa andar conforme o Senhor Jesus falou, você está rejeitando Jesus. Você está pisando nele, massacrando ele. E olha o que os soldados também fizeram isso. Não seja um homem que haja imprudentemente. Volte o seu coração para o Senhor. Não julgue aquele que deu a vida para te dar vida. Não se rebele contra a sua palavra. Abra o seu coração, creia no que ele fez por você e você obterá a vida eterna. Amém? Vamos orar. Pai, te agradeço por esta revelação, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor continua fazendo. Quebranta os corações que são duros, ó Deus, e dê a eles o entendimento da tua palavra. Eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.